espírito. Eu vou ler a 37 e a resposta, depois eu faço para vocês daí. Então, agora ele já definiu, né, o que é o universo, ele entra na questão. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a resposta é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Aí Kardec comenta: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então aqui ele volta a fazer uma questão, só que a gente já tinha tratado desse comparativo lá atrás, quando ele pergunta sobre a origem da matéria, né? Kardec pergunta se na questão do capítulo 2 lá, Questão 21. questão 21, isso eu estava procurando aqui, ele pergunta se a matéria existe, né? É a mesma pergunta, só que em vez de dizer o universo, ele pergunta na matéria. A matéria existe desde toda a eternidade, agora ele quer saber se o universo existe. Lá naquela questão, quando fala da matéria, os espíritos dizem só Deus o sabe. E a gente discutiu porque essa resposta é a melhor possível. Agora, aqui, quando ele, em vez de perguntar da matéria, ele pergunta do universo, e ele define antes o que ele entende por universo, aí os espíritos dizem e não dão a mesma resposta. O universo, evidentemente, que ele teve um princípio. Ele teve um princípio, ele é efeito, né? Ele teve uma criação. Ele não pode existir desde de toda a eternidade como Deus. E como ele diz, a razão nos diz que ele não pode ser obra do acaso, não pode ter feito por si mesmo, então ele é obra de Deus. Então veja como ele muda quando fala do universo e quando fala da matéria, né? A matéria só Deus o sabe, e o universo sim, porque esse universo já seria essa matéria modificada. Essa matéria elementar, primitiva, modificada, isso teve um começo, né? Claro que como que esse começo se deu, nota que eles só dão uma resposta no sentido lógico, né? Deus é a causa primeira, logo o universo é um efeito dessa causa primeira. Ele em algum momento passou a existir. Então essa é Mas de novo, né? Ele não. A gente vai ver que quando ele entra, bom, se o universo foi criado em dado momento, né? Como é que ele foi criado? Que é justamente como a ciência tenta entender, né? Como é que surgiu o universo? Será que existiam outros universos? São questões que são colocadas. Passo para vocês. Eu ia citar justamente a questão 21, né? Inclusive, Laura, eu coloquei aí no chat, você pode mostrar a questão 21, que ele diz, né? Que Deus, não sendo ocioso, ele sempre criou, né? Então, comparando com essa resposta, né? Aí eu continuo no comentário de baixo. Comparando, a gente pode pensar, então, se teve um universo, então o que Deus fazia antes, né? Ele ficava ocioso? Aí Kardec não vai além, né? Não vai responder, né? Se teve vários universos, enfim, como isso aconteceu, isso é algo para a cosmologia, para a física responder, né? Ele só vai deixar essas indicações. Que Deus, não sendo ocioso, ele sempre criou espíritos, sempre teve mundos, né? Sempre teve espíritos mais adiantados, mantendo a ordem, enfim. Mas como exatamente, aí é algo que a gente não sabe, né? Tem hipóteses, especulações da ciência material, mas nem a ciência material chegou nisso, compreender exatamente como surgiu o universo. Então, ver que os espíritos se detêm, né? Eles não vão além, como a gente já explicou. E acho que ficou bem claro, né, sobre tanto a pergunta e resposta lá da 21 e agora essa aqui, né, porque
na 21 fica claro que não dá para conceber Deus um minuto sequer ocioso, né? Então, sabe que... Agora, mas quando foi que Deus criou a matéria? A matéria surgiu junto com Deus, sei lá. Então, é o que as pessoas vão dizer, olha, não sabe. Não vamos, né? Só que a própria razão diz o seguinte, Deus é a causa primária. Pronto. Mas agora aqui, como, né, o Michel bem colocou, nós estamos falando, então, em matéria modificada, fluido, né, já modificado. Obviamente que o universo é tudo, né, que compõe esse universo, obviamente, é a obra de Deus, então, né, não podemos misturar, né, confundir a questão 21 com essa, dizendo assim, mas lá ele deu a resposta igual, ela parece ser igual, não sei se vocês concordam, Michel e Eric, depois até quero ver, mas ela tem uma distinção muito grande, né, do ponto de vista que Deus criou a matéria ou a matéria existe de toda a eternidade como Deus? O que os espíritos vão dizer? A gente não sabe. Só ele sabe. Agora aqui é questão taxativa, porque agora são mundos, é o universo, é a matéria modificada que dá para dar a resposta. Não, Deus criou, a própria razão diz isso, que não surgiu do nada. Mas eu queria ouvir vocês aí, se esse raciocínio meu está correto, até porque se for dúvida de alguém aí, já a gente vai tentando solucionar aqui. Sim, porque se fosse o universo, aí já é o universo organizado, né? Já é tudo estruturado, formado. Aí acreditar que isso veio por acaso não faz... É completamente absurdo, né? Mas Deus é a causa primeira de todas as coisas, né? Mesmo que a matéria existe desde sempre, mesmo que houvesse, vamos supor, outros universos antes, ainda assim, Deus que seria o que manteria isso tudo existindo e funcionando, né? Continuaria sendo a causa primeira de tudo. Para dar o crédito, a primeira pessoa que eu vi tratando disso e chamando atenção para essas questões, né, para comparar a questão 37 com a questão 21, e propor uma saída lógica e não contraditória, né, foi o Cosme, né, Cosme Massi. E ele trata disso naquele livro Espírito e Matéria, que a gente sempre indica que as pessoas comprem para ler, o Espírito e Matéria, Cosme Massi, né? Então, para a gente agora aprofundar um pouquinho mais, talvez as pessoas, não sei, tem alguém que alguém não estivesse, né, no estudo lá da questão 21, quando a gente estava lá, para entender. Se você pegar a questão 21 do Livro dos Espíritos e pegar, que é essa que o Eric postou aí nos comentários, e pegar a 37, você vai perceber que a pergunta é a mesma. Só que em vez de perguntar na 21 ele pergunta se a matéria existe desde toda a eternidade. E na 37 ele pergunta se o universo existe de toda a eternidade. Para uma, quando vai falar da matéria lá na 21, os espíritos dão uma resposta. Na 37 eles dão outra resposta, diferente. E para não gerar uma contradição, porque vejam que a solução para essas questões, até o comentário de Kardec diz, né? Diz-nos a razão. As soluções dessas questões é simplesmente a razão, né? Eu não tenho outro meio de tratar dessas questões que não seja a razão. Eu não tenho algum aparelho, alguma mecânica sofisticada para tratar da natureza disso. Então, eu trato do ponto de vista lógico, racional. Eu uso a imaginação, a razão para tratar. Esse é o primeiro ponto. Então, imagina, quando pergunta se a matéria existe desde toda a eternidade, os espíritos dizem só Deus o sabe. Lá na 21. Então, eles não dizem nem que sim, nem que não. Só Deus o sabe. E aqui eles dão uma resposta, eles tomam um posicionamento. Eles dizem, não, o universo não existe desde toda a eternidade, ou seja, ele é criado em algum momento. Então, só para contextualizar, para as pessoas saberem. Agora, o que motiva a diferença da resposta? Aí que está a chave da questão. E começa justamente pela definição que ele dá antes da questão, que foi a que a gente leu. Ele define o universo. Por isso que ele está perguntando, será que